Ora então, muito boa tarde a todos. Dar as boas-vindas aos peticionários, aos nossos convidados, a esta casa. Vamos começar de imediato, porque, como sabem, nós a seguir temos trabalhos e então eu vou pedir também esse rigor, quer aos senhores deputados, não está nenhuma senhora, e a vocês no cumprimento dos tempos. Penso que foram informados, mas eu irei sempre referir. E sem mais demoras vamos começar. A entidade tem 10 minutos para uma apresentação. Já sei que tem um PowerPoint para nos mostrar. Façam favor. Então, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor Presidente. Desde já agradecemos a presença aqui nesta comissão para poderem ouvir um assunto que é tão importante para o nosso país, que é a região demarcada do Douro, e sobretudo esta petição que foi lançada pelos viticultores da região, que é por isso que tem o nome Salvem os Viticultores do Douro, face à situação catastrófica que o Douro vive já desde pelo menos 2024 foi o ano em que lançamos a petição, mas que já se vive há alguns anos. A região do Douro é, como sabem, mundialmente conhecida pela sua tradição vitivinícola, produzindo uvas e vinhos dos mais valorizados do mundo. Mas o Douro é uva, antes de ser vinho é uva. E esta mesma videira produz, uma mesma videira na região do Mercado do Douro, produz uvas destinadas a vinho do Porto e a vinho do Douro. Eu vou fazer aqui um ponto relativamente à beneficiação, que nós chamamos na região demarcada do benefício, para tentar perceber, penso que já devem conhecer, que o benefício não é um benefício que nos seja atribuído, mas sim é a cota de produção de vinho do Porto que é atribuída anualmente por hectare e, sobretudo, consoante a classificação de letra de vinha na região. Não é nenhum benefício. Os viticultores, como disse, enfrentam uma série de desafios que ameaçam a sustentabilidade económica e viabilidade da sua atividade, que temos principais problemas: estagnação de preços da compra da uva, que já está desde o ano de 2000, em que os preços se mantêm por pipa ou por quilo, mantém-se o mesmo. Nós na região falamos muito em pipa e não em quilo, e mantém-se em cerca de 1.000 euros por pipa. A uva destinada à produção de vinho do Porto e não à produção de vinho do Douro, e à produção de vinho do Douro tem-se verificado ao longo destes anos uma diminuição do preço por quilo da uva. Um outro ponto também que temos assistido é um aumento de custo de produção. Ao longo destes anos verifica-se aqui um desequilíbrio muito grande entre o preço da uva e o custo de produção da uva, o que provoca uma falta de segurança e uma estabilidade financeira também muito grande nos viticultores. Um outro ponto que os viticultores também estão presentes e que têm muita dificuldade tem a ver com a falta de ausência de contratos de compra de uva. Nós somos a única região, se calhar aqui, do mundo e do país que faz um negócio de venda de uvas, de compra e venda de uvas, sem qualquer preço, sem qualquer contrato, em que a maior parte dos viticultores entregam as suas uvas sem preço. Não sabem quando vão receber, nem quanto vão receber. Portanto, esta é uma situação que gera muita insegurança e muita instabilidade financeira na região. Toda esta situação, portanto, vou tentar ser breve, tem impactos muito significativos nos viticultores. Desde logo, há uma diminuição dos rendimentos dos viticultores, temos uma margem de lucro muito reduzida, uma insegurança financeira, temos uma redução na nossa qualidade de vida, está a provocar uma desertificação rural, está a provocar um impacto muito negativo no ambiente, nas práticas agrícolas que se tornam insustentáveis, estamos a ter uma perda de património cultural, estamos a aparecer as nossas tradições e, consequentemente, isto terá um impacto também no turismo. E, por isso, existem algumas soluções que podem ser implementadas para a região e para conseguirmos mudar este nosso destino. Uma delas é o estabelecimento de um preço mínimo para as uvas. Nós sabemos que não pode ser imposto um preço mínimo, no entanto, poderemos implementar uma política de preço mínimo através da inclusão da uva no Observatório de Preços Agroalimentares da agroalimentar, por forma a apurarmos um preço justo e digno para as uvas, garantindo assim uma sustentabilidade económica da viticultura e, consequentemente, uma sustentabilidade também social e ambiental da própria região. O Observatório de Preços Agroalimentar é um instrumento que visa reforçar a transparência e eficiência do processo de comercialização de produtos agroalimentares, disponibilizando informação regular de preços da produção ao consumo. Esta é uma medida que permitirá aos produtores poder negociar os seus preços e por forma a serem pagos preços justos para combatermos o dumping
dumping que se verifica na região do Douro e combatemos estas práticas especulativas. Uma outra solução que nós defendemos e que grande parte dos viticultores defende, ao contrário do comércio, é a aguardente exclusiva da região do Mercado do Douro, que será apresentada pelo Sr. Dr. Arlindo Castro. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi-me, tanto quanto soube, por causa do plenário que haverá a seguir, foi reduzido o nosso tempo. Nós estamos muito limitados. Eu queria fazer uma apresentação mais longa, porque o assunto assim o exigiria, mas, como não dá, vou entrar diretamente no assunto. A atividade principal económica do Douro é rentável. Acho que ninguém tem dúvidas que é. Só que nem todos beneficiam dessa rentabilidade. Por outro lado, ou seja, estar a injetar dinheiros públicos naquele setor não faz qualquer sentido para ninguém. E isto vem acontecendo há anos. Por outro lado, também o arranque de vinha, agora eufemisticamente apelidado substituição de cultura, também não faz sentido, porque vai reduzir a produção, a capacidade de produção instalada na região. À frente iremos ver isso, se tiver tempo a tanto. Gostaria de começar por realçar umas características que provavelmente já saberão. A orografia do solo douriense e a baixa produtividade das suas vinhas faz com que o custo do seu vinho seja mais elevado que o produzido noutras regiões. Ou seja, os vinhos dourienses nunca poderão ser competitivos pelo preço, mas apenas pela exiguidade da sua oferta. Acho que nesta altura é importante, porque os senhores de certeza que desconhecem este assunto, que para nós chegarmos a uma boa solução, nós temos de conhecer as causas de chegarmos à situação em que o Douro está neste momento. E por isso irei elencar alguns factos, que tive de reduzir bastante, mas irei elencar alguns factos que demonstram porque é que chegamos a esta situação. Até 1991 havia... Já passou um à frente. Exatamente. Até 1991 existia um organismo chamado Casa do Douro que escoava todos os vinhos que o comércio não adquiria na região. Por isso, e possuía uma outra... Isto eram funções públicas. E possuía uma outra função pública que foi atribuída, que é o monopólio da distribuição da aguardente. O vinho do Porto era estocado para, em anos de fracas produções ou de crescimento da comercialização, ser lançado no mercado aos comerciantes. Uma parte deste estoque ainda encontramos no Douro. O restante vinho era destilado em aguardente e posteriormente usado na produção do vinho do Porto e do moscatel do Douro. Ou seja, a colheita regional estava integralmente comercializada, direta ou indiretamente estava toda comercializada, por isso não existiam excedentes. Em 1991, o Governo liberalizou a aquisição da aguardente para a produção de vinho do Porto e moscatel do Douro. Em função disso, como a aguardente do Douro é sempre mais cara do que a aguardente produzida noutras regiões, por aquilo que enunciei no princípio, fez com que a Casa do Douro ficasse economicamente impossibilitada em continuar a escoar os vinhos do Douro. Por isso, perdeu, digamos, esse estatuto que tinha de escoar os vinhos. E é a partir daqui que surgem os excedentes. A partir de 91 surgem os excedentes. Na década de 90, a comercialização do vinho do Porto cresceu significativamente. 140 mil pipas vendidas em 91, veio a atingir as 172 mil pipas em 2000. Consequentemente, também o benefício, e a doutora já explicou o que é o benefício, que é a quantidade de mosto regional dedicado à produção do vinho do Porto, também subiu de 117 mil pipas produzidas em 91, veio a atingir as 153 mil pipas em 2000. Eu tinha isto em gráficos que era muito mais interessante, mas, dado o tempo, temos de cortar. Gerando a expectativa, junto de todos, tanto dos operadores comerciais como dos operadores da produção, que a produção viria a ser totalmente beneficiada. Tudo quanto o Douro produzia iria ser transformado em vinho do Porto num futuro próximo. Cresceu tanto que assim se pensou. E por isso estava tudo caladinho. Apesar de que o crescimento do benefício aumenta a receita. Pois, o benefício, os preços do benefício são elevados, pagam um preço superior pelas uvas que respeitam, e por isso aumentou a receita dos viticultores durante esta década de 90. Por outro lado, os excedentes deram origem aos DOCs. Até aí não havia praticamente DOCs no Douro, era uma quantidade ridícula, a partir daqui começaram a crescer. 2008 a 2024, por isso, desde 2001 até 2007,
houve uma estagnação nas vendas do vinho do Porto, manteve-se sempre estável ao longo de todo o período. A partir de 2008 começam as quedas. O gráfico dava muito mais impressão, mas pronto. Em 2008 as vendas foram 170 mil pipas, em 2024 foram 115 mil pipas, só aqui 55 mil pipas que desapareceram do mercado. Consequentemente, o benefício diminuiu também drasticamente. 124 mil pipas que foram produzidas em 2008, em este ano, 2025, o benefício foi de 75 mil pipas. Reduziu o benefício, reduziu a receita do Oriense e cresceram os excedentes, como é evidente. A importação da aguardente permitiu o crescimento ilimitado da oferta de vinho do Porto. Na medida em que uma parte vem de fora, não é da região, não estávamos limitados àquilo que a região produzia. Permitiu-se importar tudo quanto era necessário para produzir vinho do Porto. Ou seja, o crescimento poderia ser ilimitado. A estratégia seguida, a excesso de oferta de vinho do Porto, é completamente errada. Isto nunca deveria ter sido seguido assim, mas pronto, foi o que aconteceu. Agora, a relevância do vinho do Porto para a região do Mercado de Douro. O vinho do Porto tem, eu acho, duas vertentes da sua importância. Por um lado, é um vinho que é reconhecido mundialmente, toda a gente conhece o vinho do Porto, na generalidade dos casos, e por outro lado, uma pipa de vinho do Porto consome 2,25 pipas de vinho. Não sei se é necessário eu explicar isto, se for necessário eu explicarei depois na segunda intervenção, mas no mínimo consome 2,25 pipas de vinho. Isto é muito relevante. Passando a números que são sempre mais esclarecedores, saltando não sei quantos slides, a colheita regional média, e calculei para 15 anos, em primeiro lugar são os números disponibilizados pelo IVDP, depois, como vocês sabem, os produtos agrícolas têm uma variação muito grande todos os anos, de ano para ano, optei por fazer uma média dos últimos 15 anos, e chegamos a uma colheita regional média de 240 mil pipas. Por outro lado, a comercialização regional foi só para os últimos 3 anos, para estarmos mais próximos da realidade. E nos últimos 3 anos a região comercializou 214 mil pipas, estão ali discriminados, acho que não haverá interesse neste momento de ir para os pormenores. Atendendo a que na comercialização... 30 segundos para terminar, por favor. Não vale a pena vir cá. Lamento imenso. Atendendo a que na comercialização são 214 mil pipas, está incluído 29 mil pipas de aguardente, a região, na realidade, só vendeu 150 mil pipas, 185 mil pipas, que é o que está ali no quadro. Ou seja, das 240 mil que colheu, só vendeu 185 mil, quer dizer que teve um excedente médio de 55 mil pipas. Por outro lado, com o consumo de vinho destilado em aguardente que foi usado na comercialização, mais os vinhos que foram utilizados da região, faz 390 mil pipas que o Douro consumiu para produzir as 214 mil pipas que foram vendidas. Tem mesmo de terminar, por favor. Quando quiser. Pode deixar ficar aí, porque depois no fim tem mais 10 minutos. Quer para responder a alguma questão, muito bem, quer consideração e pode, se calhar, o que tem para mostrar. Será até alguma resposta? Reservemos outra oportunidade para trocar. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hernando Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também os peticionários e começava a minha intervenção dizendo que é sabido que o setor vitivinícola enfrenta atualmente, a nível global, constrangimentos relevantes decorrentes da redução do consumo de vinho, com impactos diretos na gestão dos excedentes e na sustentabilidade económica das regiões produtoras. O PSD acompanha desde sempre os problemas que têm vindo a afetar o Douro. Prova disso mesmo é o facto de o Governo da Aliança Democrática, logo que tomou posse, ter direcionado para o tema Douro uma atenção particular, materializada através de uma intervenção estratégica, tendo como objetivo primeiro e último a defesa dos produtores de pequena e média dimensão. Na anterior legislatura, o Governo lançou um conjunto de medidas estruturais desenhadas para dar resposta aos desafios concretos do Douro, com impacto real na vida dos produtores, das quais destaco apenas algumas dessas medidas. Em primeiro lugar, a destilação de crise com 15 milhões de euros provenientes da União Europeia, a que somaram depois, numa fase posterior, 4,5 milhões destinados à região demarcada do Douro, resultantes cativações. No total foram 19,5 milhões de euros. Segundo, a criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros com juros bonificados para apoiar os produtores.
Também a proibição da entrada de produtos vínicos, uvas e mostos, na região de Marcada do Douro. Depois, o reforço da fiscalização com protocolos celebrados com a Autoridade Tributária e também com a Guarda Nacional Republicana, aliás, que deram resultado, como todos pudemos constatar através dos órgãos de comunicação social. Seguidamente, também a rotulagem para identificar a origem, com a proibição de menções aos lugares que possam induzir o consumo erradamente quanto à origem do vinho. Uma sexta medida, o reforço de 14,2 milhões de euros para a promoção e comunicação em países terceiros, portanto, aqui numa lógica clara de promover o vinho no exterior. E esta, uma das muitas medidas, mas esta a última que eu vou aqui apontar, que é o apoio direto até 15 milhões de euros aos viticultores da região de Marcada do Douro, com a atribuição de pelo menos 50 cêntimos por quilo de uva entregue para destilação. Estas medidas estruturais visaram reforçar a resiliência económica da região, assegurar um rendimento justo ao viticultor, promover a coesão na cadeia de valor e valorizar os vinhos com denominação DOP e IGP. No fundo, este conjunto de medidas reflete o compromisso político do Governo da AD com a proteção dos interesses dos pequenos produtores, através de uma resposta estratégica integrada, orientada para a sustentabilidade e valorização da produção vitivinícola douriense, com enfoque na competitividade, autenticidade e reconhecimento da região única no contexto nacional e europeu. Este é um tema que continua no radar da atenção do Governo, com o intuito de ser discutido com os vários parceiros do setor, visando identificar soluções realistas e sustentáveis, sendo certo que será sempre necessária a convergência alargada dos setores produção e comércio para o sucesso das medidas que venham a ser implementadas. Para além disso, é também necessário cautelar as implicações económicas, legais e operacionais das medidas propostas, que exigem uma ponderação cuidadosa, de forma a garantir que as soluções adotadas atendam não apenas às necessidades imediatas, mas também à sustentabilidade de longo prazo e à preservação do equilíbrio económico e social da região. Para terminar, quero agradecer aos peticionários. Esta é, de facto, uma iniciativa que revela um forte sentido de responsabilidade cívica da vossa parte e uma verdadeira dedicação à preservação de uma das regiões mais emblemáticas do nosso país. O vosso gesto é um contributo valioso para a valorização do Douro e de todos aqueles que, com esforço e paixão, mantêm viva a sua identidade e a sua riqueza, como todos sabemos. Por isso agradeço uma vez mais a vossa coragem também de aqui virem e a vossa presença e, obviamente, o vosso compromisso com a região do Douro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Aleixo, faça favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados, cumprimento aos senhores peticionários, agradecer a vossa iniciativa e penso que, das palavras que ouvimos, todos concordamos que o Douro está a atravessar uma crise profunda, que não é de hoje, é uma crise já com alguns anos e que concordaremos que não será conjuntural, será estrutural e, infelizmente, muitos governos sabemos que têm optado pela boa maneira portuguesa de mandar dinheiro para cima dos problemas e não tentar resolver o problema de fundo com uma estratégia duradoura e uma verdadeira visão de futuro, porque, sinceramente, acho que essa é a única forma de conseguirmos salvar o Douro. Podemos discordar da forma de o fazer, mas deveríamos caminhar nesse sentido e não com medidas paliativas. Aliás, nesse sentido, o Chega apresentou em julho passado, tendo sido aprovado, penso que a semana passada, o projeto de resolução 134/17, com algumas medidas não só de mitigação da situação atual, como de projeção futura. Infelizmente, penso que por razões ideológicas não conseguimos contar com uma unanimidade com algumas abstenções de partidos de esquerda, mas isso é uma guerra nossa e não tanto vossa. Mas a nossa intenção seria realmente a reconstrução do futuro da região e ir de encontro a algumas das preocupações, algumas que os senhores também na vossa petição referem. Também partilhamos da vossa perspectiva que o Douro é qualquer coisa única e que temos que valorizar a produção, reforçar a autenticidade do produto, nomeadamente do vinho do Porto, e conseguir criar valor acrescentado, porque eu digo-lhes isto, a minha opinião pessoal, penso que em Portugal somos maus a criar produtos de luxo. Todos os países na Europa o têm, nós somos maus. Mas também, e aí tenho que vos dizer,
acho que, ou consideramos que subir preços apenas por imposição administrativa ou porque os custos de produção aumentam, também é uma má solução, e temos muitos exemplos de insucesso no mundo e em Portugal, quando apostamos em proteccionismos artificiais, quando o mercado não valoriza e não suporta. Porque sabemos que o mercado só paga mais quando reconhece essa qualidade e quando temos diferenciação, e os senhores referem aqui a certa altura à unicidade, que é importante e contribui para essa diferenciação. Aliás, se pensarmos na área do vinho, temos a região da Borgonha em França, que temos altos custos de produção, até piores que no Douro, quantidades muito pequenas, e há vinhos que se vendem, como o Romanée Conti, por 20 mil euros a garrafa, com sorte. Por isso é possível, não é fácil, é uma estratégia de muitos anos, mas cá está, não é só porque os custos de produção são elevados que vamos subir o preço e o mercado depois vai atrás. E penso que isso é importante de considerar. Por isso, como eu dizia, o Douro precisa de diferenciação, autenticidade, exclusividade e produtos de valor acrescentado reconhecidos no mercado. E nesse sentido, gostava de vos colocar 4 questões, sem qualquer juízo de valor sobre o que aqui está na vossa petição, e algumas que nós partilhamos, e porque isso exigiria uma discussão mais aprofundada, mas sendo o objetivo melhorar o rendimento do produtor, como é que com estas obrigatoriedades, nomeadamente na limitação de produtos estrangeiros que hoje em dia são comprados, e com a obrigação do uso da aguardente regional, não estaremos apenas a aumentar o custo final do produto e a contribuir ainda mais para a perda de competitividade. Por outro lado, e porque a minha formação é de gestão, se tem algum estudo económico independente que prove que estas medidas não provocarão uma queda adicional da procura, como o senhor ainda há pouco referia, perdemos 32% do mercado nos últimos 20 anos. Mas estava a ir nessa direção e referiu en passant, digamos assim. Uma terceira pergunta, que tem a ver com a aplicação prática e que tomando como boas as medidas que os senhores propõem, como é que imaginam esta mudança? Será uma mudança abrupta? Serão 2 sistemas em paralelo? Teremos um período de transição? Porque confesso que da vossa petição não ficou claro, imagino que tenham uma ideia sobre isso. E, para finalizar, também penso, foi referido, já não me lembro por qual dos senhores intervenientes, que é, há aqui medidas que podem chocar com algum enquadramento legal e europeu. E se não estaremos a correr, nomeadamente, a limitação de compra de alguns produtos, a imposição de preços, e se isto não pode bater de frente contra alguns enquadramentos legais e europeus, nomeadamente na limitação da concorrência, e não estaremos nós também, imaginem que enverdamos por um caminho deste a criar expectativas que vão ser frustradas por essa via e que, para quem já está desesperado, às vezes, quando damos a esperança e tiramos, é o pior que pode acontecer. Portanto, eram estas as minhas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Muito obrigada, Sr. Tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradecer, antes de mais, a petição, que também nos dá a oportunidade de esclarecer aqui algumas questões e, por outro lado, garantir que, de facto, as medidas que o Governo anunciou não são de todo suficientes para aquilo que o Douro necessita. Daí o Salvem o Douro ser a denominação da petição. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, que fará as questões. Muito obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimos peticionários, eu sou do Douro, conheço bem o Douro, tenho falado com muita gente do Douro e para mim é absolutamente claro, e peço desculpa em meu nome, não em nome de todo o hemiciclo, o pouquíssimo tempo que quem vem do Douro para expor aqui uma situação lhe é dada por este Parlamento. Acho que é absolutamente incompreensível, sobretudo sendo esta audição à 1h, sabendo que dentro de pouco teremos um plenário. Não digo que isto foi de propósito, foi com certeza fruto de um conjunto de circunstâncias, mas julgo que não é uma forma digna de vos tratar. Ponto 1. Ponto 2. Julgo que aquilo que seria explicado, se chegássemos ao fim da apresentação, não combinamos isto, não falamos, não a conheço, mas deduzo que aquilo que seria explicado é que a produção não chegaria para a produção de uvas no Douro, não chegaria
para tudo aquilo que era necessário caso a aguardente utilizada fosse a aguardente genuína e produzida no Douro. Não estarei enganado se uma das conclusões deste estudo fosse nesse sentido, como julgo também não estar enganado se disser que, se não se importassem uvas exteriores ao território, provavelmente a questão da oferta e da procura se equilibrava. E a pergunta, uma das perguntas que eu aqui queria deixar era a seguinte: houve um estudo promovido pelo Ministério da Agricultura há cerca de um ano atrás. Já tiveram acesso a esse estudo? Porquê é que acham que esse estudo não tem a luz do dia? Porquê é que esse estudo não é divulgado, não é entregue? O que é que se passa com esse estudo? Depois, perguntar-vos, mesmo sem esse estudo, como avalia o impacto económico que poderia resultar da existência de utilizar exclusivamente a aguardente vínica produzida na região demarcada do Douro, tendo em conta os custos de produção e a capacidade instalada e a competitividade do vinho do Porto nos mercados internacionais. A segunda questão era sobre o papel do IVDP e a governação do setor. De que forma consideram que o reforço da autonomia do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto pode coexistir com mecanismos eficazes de controle público e de participação dos produtores, garantindo transparência e representatividade na gestão deste setor? Por último, sobre o equilíbrio entre a regulação e a concertação interprofissional, se consideram que a definição anual de um preço mínimo da uva pelo IVDP é o modelo mais adequado para garantir rendimento justo aos viticultores, ou admitem alternativas baseadas em negociação interprofissional e políticas de apoio direto ao rendimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor, tem 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários, agradecendo-vos, e não consigo também deixar de referir, sem atribuir culpas a ninguém, que não deixa de ser um certo desrespeito ter-vos aqui à 13h, quando hoje, também por coincidência, o plenário começa às 2h. Portanto, é um horário complicado para a maior parte de nós, mas acho importante, e até pela presença hoje na sala, parece-me que os partidos levaram o assunto com a importância necessária e aqui estão presentes. Este assunto já cá esteve algumas vezes, e não é por acaso. Eu não sou do Douro, sou das fronteiras do Douro, sou de uma terra de produção vínica, mas um vinho diferente, e aquilo que a vossa petição aqui traz é muito daquilo que já foi aqui discutido, e eu, não querendo repetir as perguntas, trazia aqui uma dinâmica que já referi nas outras audições e até com outros peticionários, que se prende com as mudanças dos hábitos de consumo em Portugal e no mundo. Nós sabemos que uma boa parte do vinho do Porto produzido é para exportação, e todos os dados que nós temos sobre o consumo de bebidas alcoólicas no geral, mas de vinho em particular, mostram que há uma redução bastante substancial deste consumo e desta procura a nível europeu e a nível global. Portanto, até que ponto vocês têm acompanhado estas tendências e, no fundo, até que ponto as querem integrar? Eu cheguei a perguntar, e foi um bocadinho ironizado por alguns deputados, o que acontece, ou como é que vocês veem e antecipam até a produção de vinho sem álcool. E explico-me. No caso da cerveja, este é um mercado relevante. Aqui ao lado, em Espanha, 10% do total da cerveja consumida, 10%, é cerveja sem álcool. Portanto, não é de todo imprevisível ou sequer impossível. E reparemos, em Portugal, já terão reparado como eu, a quantidade de publicidade começou a surgir um pouco por todo o lado das principais marcas produtoras de cerveja, a cerveja sem álcool. Não é por acaso, é porque estão a perder cota de mercado da cerveja alcoolizada e, portanto, querem manter esse mercado com a cerveja sem álcool. A minha pergunta é, até que ponto é que acham que isto pode ser uma alternativa para o vinho? Eu sei que o processo é muito diferente, é mais complexo, mas é possível, já existe, e tanto quanto eu sei do que estive aqui a pesquisar, na verdade passa pela produção do vinho do formato clássico e depois a retirada do álcool uma vez o vinho produzido. Portanto, também aí poderia haver uma interligação entre o Estado, que poderia apoiar essa investigação científica e esse processo de, eu não sei se a palavra existe tal e qual, de desalcoolização do vinho, mas se é algo que vocês já consideraram ou se é algo que, tal como aconteceu no setor cervejeiro, acham que pode também ter de acontecer no setor da produção vínica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa, eu só barato, eu
talvez tenha de sair antes da vossa resposta por razões familiares inadiáveis, e se for o caso, estará aqui algum assessor para acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados novamente, já nos encontramos de manhã, e cumprimento os senhores peticionários, agradecendo as contribuições que dão para este debate que no Parlamento continua inacabado e continua sem tomar o rumo adequado para resolver de uma vez por todas, ou pelo menos progressivamente, mas com a celeridade necessária, a profundíssima crise no Douro, mas diria, sobretudo, a crise que afeta os viticultores, que é essa que está no centro das nossas preocupações e que se traduz designadamente, como sabem melhor do que nós, no congelamento dos preços à produção, ao mesmo tempo continuam galopantes os encargos com os custos e os fatores de produção que muito penalizam os viticultores. E, portanto, o PCP tem apresentado um conjunto de propostas que visam, desde logo, garantir os preços justos ao produtor, a proteção, especialmente, dos micro, pequenos e médios agricultores da região, que dependem aos milhares desta cultura única, desta cultura emblemática de que o país se orgulha, sem dúvida, mas a verdade é que as medidas que toma nem sempre se compaginam com a declaração de fé que os poderes têm neste produto único e singular. E por isso nós, entre outras medidas, também temos proposto a proibição e a limitação, a interdição mesmo da entrada de vinho, de uvas, mostos e vinhos de outras regiões e países na região, e uma efetiva, insisto, uma efetiva promoção do vinho do Porto. Foi aqui já referido várias vezes a questão, que não é de sua menos importância, da redução do consumo de vinho do vinho do Porto. É um problema que não é necessariamente irresolúvel, e foi até aqui referida a hipótese da produção de vinho do Porto sem álcool. Eu já agora devo anotar que, relativamente às bebidas, igualmente, está a terminar, igualmente, eu vou mesmo terminar, igualmente alcoólicas ou mais, nomeadamente o gin, eu nunca ouvi falar da ideia de fazer um gin sem álcool. Pronto. Pelos vistos, eu é que estou fora de moda, porque continuo em minha casa a oferecer às visitas vinho do Porto, e esse é que é o ponto, e o vinho do Porto está a desaparecer dos nossos bares e infelizmente também das nossas casas, e portanto era isto que queria chamar a atenção para as nossas propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado da JPP. Deputado Filipe Sousa, faça favor, tem 1 minuto. Vou dar alguma tolerância. Não muito, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários e deixar aqui um elogio pela forma cívica como apresenta o problema. Como tenho 1 minuto só, vou entrar diretamente nas perguntas. Li e acompanhei há algum tempo este problema do Douro e deixava aqui duas ou três questões. Sobre o uso exclusivo da aguardente vínica, e que tem a ver com o seguinte: quais seriam os impactos económicos imediatos para os produtores e também para os engarrafadores? Penso que o Sr. Engenheiro Arlindo poderá, no tempo que lhe sobra, dar essa explicação. E também, ainda neste âmbito, se existem atualmente quantidades suficientes de aguardente produzida na região para suprir toda a produção de vinho do Porto. Portanto, eu acho que era importante também ouvir da vossa parte essa explicação.
E sobre a competitividade do mercado, portanto, e a exigência, se a exigência de aguardentes exclusivamente da região de mercado do Douro poderia afetar os preços ou a competitividade do vinho do Porto. Portanto, isto tem a ver, acima de tudo, e termino já, Sr. Presidente, com uma iniciativa que demos entrada no Parlamento, que está já nesta Comissão, e também para fundamentar a discussão pelos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente então a palavra à entidade e, como os tempos foram cumpridos, tem aqui bem mais um bocadinho que os 10 minutos, também não vai poder ser muito, mas penso que vai dar para responder a todas as perguntas e, se quiser terminar a apresentação. Está bem? Faça a pergunta. Obrigado. Acho que vou começar por terminar, porque muitas das perguntas foram feitas, provavelmente encontro agora a resposta neste PowerPoint. Por isso, como eu estava a acabar de referir, o excedente que foi calculado matematicamente as 55 mil pipas impede a obtenção de preços compensadores para todas as uvas dourienses, pela concorrência que faz a todas as uvas que são produzidas. Por outro lado, degrada a situação socioeconómica da região de Mercado do Douro. Agora, fazemos aqui uma simulação. Se reduzirmos 40% o volume da comercialização, na coluna da esquerda tem as vendas realizadas médias entre 2002 a 2024, que atingiram os tais 214 mil pipas que já falamos atrás. Se reduzirmos 40%, o Douro só comercializará 128 mil pipas, mas toda a colheita regional, média, os 240 mil pipas, serão consumidas. E isso é uma questão estratégica. O que interessa ao Douro não é vender muito vinho do Porto, o que lhe interessa é vender tudo o que colhe. É essa a função. Por isso, quando se falamos em rarefação da oferta, nós não temos interesse em vender muito vinho do Porto eu suponho que, não sei se já passamos esse quadro, se o Douro está a vender mais vinho estranho que vinho da própria região. O Douro, neste momento, vende mais vinho fora da região do que vinho da própria região. Por isso, com base naquele quadro, a região do Mercado do Douro é a única região vínica mundial que comercializa quase o dobro daquilo que produz. A região do Mercado do Douro comercializa mais vinho exterior. Neste período de 3 anos, foram 205 mil pipas médias de vinho exterior, enquanto o seu próprio vinho só vendeu 185 mil pipas. A oferta de vinhos regionais pode ser reduzida em 40%, consumindo toda a colheita regional. Agora, a questão das consequências. O aumento, que já aqui foi falado, do custo de vinho do Porto, isto é um documento que foi apresentado pela própria Associação de Empresas de Vinho do Porto, que são os comerciantes de vinho do Porto, que apresentaram no Conselho Interprofissional do IVDP um documento que dizem que o aumento será de 1 euro por garrafa. Para vocês terem uma noção do ridículo da questão. Depois, o estoque permanente de aguardente escoará todos os excedentes existentes, ou seja, neste momento não há nenhuma medida para escoar excedentes, contrariamente ao que o Ministro anunciou, consta da sua proposta, não há uma medida para escoar os excedentes que neste momento existem, se é que existem, que a gente também não sabe. Depois, em termos futuros, regulará os excessos de oferta e falhas da produção, na medida em que servirá, como todos os produtos agrícolas precisam, de estoque regulador. Há produção a mais, transforma-se em aguardente. Há produção a menos, vai-se buscar o aguardente que foi feito. Por isso, há um estoque regulador para toda a atividade da região. A produção anual de vinhos, que é o problema que foi aqui levantado, como é que se resolveria o problema? Como já acontece para o vinho do Porto, todos os anos é fixada uma cota, chamada benefício, a quantidade que pode ser beneficiada. Isto é feito a nível do Conselho Interprofissional do IVDP, onde estão reunidas entidades ligadas à produção, mais ou menos, e ligadas ao comércio. Neste sentido, no mesmo Conselho, porquê é que não se acordam, por tipo de vinho, os quantitativos de todos os vinhos a produzir pelo Douro? Sem prejuízo de manter sempre o estoque permanente de aguardente, que vai ser sempre necessário, porque nós temos de defender o vinho de Porto, como é evidente. Reflexos socioeconómicos. O incremento da receita dourense, na medida em que passa a ser deficiente a oferta de vinhos face à procura, a receita dourense irá crescer imediatamente. Fixará a população residente, que neste momento, não sei se vocês acompanham os números, mas nos últimos 14 anos a região perdeu mais de 50% dos viticultores que lá estavam. A atração de novos investimentos. Quando há negócios, como se chama, os investimentos surgem depressa. Criação de novos postos de trabalho, resultante desses novos investimentos.
Nas contas públicas, há uma redução do valor das importações, deixa de se importar aguardente, e há um crescimento do valor do produto interno bruto pelo crescimento do valor da produção da região. Terminei aqui, muito obrigado pela vossa atenção. Se o Dr. agora se quiser responder às perguntas. Há aqui algumas que eu poderei responder também, mas pode comigo? Falaram, não sei quem foi, acho que foi o Sr. Deputado Filipe Sousa, falou na questão da estratégia para o Douro. Nós não estamos aqui para dizer se há muito vinho, se há pouco vinho, não é? O Douro que interessa é vender o que produz. De forma, se conseguir, por esta solução que eu apresentei ali, de reduzir 40% da sua oferta, vende tudo. Cai as vendas de vinho do Porto. É uma vontade da própria região. É vender o que produz. Não é vender o que os outros produzem. Fora que, quer dizer, é uma resposta, não é chega ao vinho para produzir o vinho do Porto. Não. O vinho do Porto está em queda desde 2000, conforme referi um bocadinho, desde 2008. Desde 2008 está em queda. Nós vamos antecipar a queda. Vamos provocar uma rarefação da oferta do produto, mas vendendo tudo o que o Douro colhe, que é o que é importante. Doutor, eu acho que... Ora, relativamente a respondendo ao Sr. Deputado do PSD, identificou muito bem as medidas que já foram adotadas pelo Governo, mas considerou-as como medidas estruturais. Com todo o respeito, existem aqui algumas medidas que tiveram já uma repercussão, nomeadamente os protocolos com a GNR e a ASAI quanto à fiscalização, mas que são insuficientes. O IVDP necessita de meios humanos para reforçar a sua fiscalização. E essa fiscalização não pode ser única e exclusivamente num período de vindima. Ela tem que ser uma fiscalização anual, até porque, quando nós falamos que há importação de vinho, a importação de vinho ocorre durante todo o ano. Não é apenas exclusivamente no período de vindima. E no período de vindima, as questões de entrada de uvas fora da região, nem todos os anos isso existe. Este ano, efetivamente, seria um ano que poderia acontecer, porque houve na região de Mercado do Douro uma quebra de produção superior a 50%, e, portanto, que já era estimável, e, por isso, a medida que foi proposta pelo Governo de nos atribuir à região de Mercado do Douro 15 milhões de euros, este ano não teve um efeito útil, porque nós, e viu-se pelo número de candidaturas a essa medida, não teve. Depois, por outro lado, poderia ter tido um efeito ainda muito melhor na região se o preço que foi fixado a título de subsídio na região dos 50 cêntimos tivesse sido um valor superior. O grande problema da região é que nós não temos o referido, primeiro não temos um estudo elaborado pelo próprio IVDP, o último que existe é do ano 2018, onde nos fixa um preço de custo. E mesmo por um estudo do IVDP de 2018, o preço de custo da uva é superior a €1. E, portanto, é impossível nós, apesar de ser um subsídio de 50 cêntimos. O que é que isto gerou na região? Gerou que as pessoas consideram que já temos uma baliza para um preço por pipa, que são os 50 cêntimos, que dá 375 euros. Não nos paga o preço de custo. E, portanto, às vezes uma medida que poderá ter uma boa intenção acaba por ter um efeito negativo. E aqui acabou porque muitas pessoas, então, vamos pagar os 375, quando nós este ano na região poderia ser um ano bom para termos efetivamente aqui uma base de preço de quilo. E, portanto, este é o nosso problema, não tem a ver com a questão só dizer o custo. O custo é a baliza e nós precisamos para termos aqui o dumping. Daí, aquele inicialmente que eu falei do Observatório da Uva, porque é uma das formas que nós podemos ter aqui de termos uma base de preço, porque nós não podemos impor preço. Mesmo a questão do Conselho Interprofissional da Produção e do Comércio de estipularem um valor, já verifica-se que ao longo destes anos isto nunca aconteceu e, portanto, tem que ser uma outra forma externa para obrigarmos a termos aqui uma proteção da produção e dos pequenos viticultores. E, portanto, entendo que isto não são medidas estruturais. Esta medida que foi aqui apresentada da região, da aguardente sendo exclusiva da região, efetivamente é uma questão que é algo aqui complexa e, portanto, foi levantadas aqui algumas perguntas relativamente a questões europeias e o que é que isto pode acontecer. Eu gostaria de retomar aqui um bocadinho atrás no tempo. Quando a aguardente até 1991, e que está ali explicada, era dominada pela Casa de Douro, mas a partir do momento que tivemos uma alteração aos estatutos do vinho da nossa região, em que a adição da aguardente no vinho passou a ser uma prática enológica, e passamos a ter, em vez da adição de uma aguardente vínica, que é aquela aguardente que resulta exclusivamente de vinho, passamos a ter uma aguardente vitícola. Aqui foi o grande problema da região de Mercado do Douro, é este.
E a partir daí nós vimos que começou a haver aqui uma descida e tivemos uma ligeira subida, a partir de 2000 temos uma descida e nunca mais parou. E, portanto, nós temos uma solução, seria retomarmos a aguardente vínica. E depois, então, temos as questões de exclusividade ou não de região de mercado de Douro. E, portanto, isto é possível. Porquê? Porque aquilo que motivou a alteração de uma aguardente vínica para uma aguardente vitícola foi o próprio comércio que apresentou essa proposta, dizendo que isto iria ser vantajoso para a região, que iríamos ter um aumento da produção, uma diminuição de custo, mas o que nós verificamos é que a região tem ficado pobre. Portanto, de uma maneira muito simples, é irmos ver os argumentos utilizados pelo comércio na altura e, neste momento, eu utilizo os mesmos argumentos, mais acrescidos com uma sustentabilidade económica, social e ambiental da região, porque tivemos estamos a ter um decréscimo enorme populacional, aliado a esses três incrementos. Esta era a justificação para nós termos uma alteração. Não conseguimos ter, provavelmente, uma decisão unânime do agrupamento de produtores. Não iremos ter, porque já sabemos que não tem existido até agora. E por isso é que intervém o Estado. E, portanto, o agrupamento de produtores pode propor esta alteração, não havendo este acordo, vamos ter então o Estado a intervir para garantir a legalidade e a conformidade da denominação de origem Porto. E aí sim, para protegermos o interesse público, porque a região de mercado de Douro é de interesse público, a reputação da denominação de origem pela nossa autenticidade do vinho, nós somos o único no mundo, e também para garantirmos a qualidade, a genuinidade do nosso produto. E, portanto, por aí, penso que sim. Relativamente a outras questões que foram aqui colocadas, quanto ao estudo, o Sr. Monteiro poderá falar. O Sr. Monteiro, que é um outro viticultor. Desculpa. Boa tarde a todos, meu nome é Joaquim Monteiro, levantei-me às 6 da manhã, fiz 600 km e vou falar de 2 minutos. Muito obrigado a todos. Isso levava eu a pagar no Sage, aliás, para andar com ele, mas não vale a pena. Tudo o que disse a minha colega é corretíssimo. O estudo em si saiu tarde e mal. A senhora deputada não saiu, ainda não saiu, o estudo ainda não saiu, mas as medidas que saíram, já foi embora o senhor deputado do PSD, não resultou em nada. A fiscalização, se senhor foram puxados os meios e tal, tiraram umas fotografias a umas caminhonetes de uvas, mas do resto os caminhões espanhóis continuam a entrar com vinho. Opa, tudo isto, quem vive na região sabe o que acontece, nada mudou, está tudo na mesma, nós estamos pobres. Isso é o que eu sei, e se efetivamente tivesse tempo, eu estava aqui um dia a falar sobre a região de Mercado de Douro, do que se passa lá e o que se passa com os pequenos médios agricultores, daqueles que levam o trabalho para manter a paisagem viva, aqueles que efetivamente andam nos barcos, vão nas estradas, em que nos dizem adeus e nós agora já nem levantamos a mão porque dizemos assim, vale a pena estarmos a cansar, porque é sempre os mesmos, não temos nada, estamos sem nada. E eu ponho o dinheiro do meu e da minha mulher para sustentar a exploração que eu tenho, deixada pelos meus sogros, à minha mulher, e quero deixar aos meus filhos, porque é assim que a família deve fazer, não é vender ao desbarato, não é estragar. O país tem que pensar nisso. O Douro é único, é um património de todos nós e temos de ser todos a defendê-lo. Todas as outras regiões, imaginem nós, por exemplo, a estragar o mercado do fumeiro em Vinhais, em Mirandela, se as alheiras deixassem de existir, não sei o que mais, estavam todos aqui a reclamar, e eles fazem mais dinheiro que nós vendendo fumeiro do que vender vinho. É verdade isto. Nós temos que defender o território. Por isso eu convido todos os deputados, e levem o seu ministro, que prometeu muito e depois deu nada, a fazer o roteiro da 222, que atravessa toda a região do Mercado de Douro, mas não vão às quintas grandes, nem às empresas. Vão e falem nas aldeias, ou nos concelhos, mas com os viticultores. Ou são os viticultores, ou são as pessoas que votam. Os outros não querem saber disso. Ou são aqueles que, efetivamente, mesmo com este trabalho todo, com esta argura toda que temos, lá fomos nós votar. Porquê? Porque achamos que é o nosso dever. Como eu tenho o dever de, efetivamente, defender aquilo que o meu sogro nos deixou, também tenho o mesmo dever de poder escolher quem eu quero no Parlamento, quem eu quero no Governo, enfim, por aí adiante. E às vezes engano-me. Mas no Douro já nos enganam desde 2000.
E eu conheço porque eu ando lá desde 2000, estive no Interprofissional, estive nisso tudo. Quem manda naquilo tudo são a Associação de Exportadores e os seus correligionários. Mais nada. Nós somos meros peões. Meros peões. Pá, digam que é atacar. Eu não estou a atacar ninguém, estou a dizer a verdade. Nós queremos a dignidade. Queremos viver no Douro, continuar a viver no Douro, mas que eles ganhem milhões, 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 mas que nos deem a nós o suficiente para viver na nossa região, na nossa terra, com dignidade. Queremos a dignidade para as nossas gentes, quero dignidade para os meus filhos, quero que os meus filhos da casem lá, vivam lá, não os posso obrigar, mas se possível, e tenham lá os meus netos. É assim que o país vai. Agora não é desertificando o país como está. Vocês vão à minha terra, que era a maior freguesia do Conselho da Pesqueira, a maior freguesia vinheteira do país. O que é que vê? Não vê ninguém, não vê gente. Porquê? Qual é o jovem que se vai meter agora num projeto de vinha, sabendo que não tem rendimento para sustentar nem a ele, quanto mais a uma família? Esta é a realidade do Douro, não é os milhões para a aguardente, não é os seus 50 cêntimos, já vendi, mas estava quase a terminar. Façam fiscalização como deve ser, digam-nos a nós, para fazermos os nossos manifestos, e a quem vendemos as uvas que façam os deles, e façam o encontro dos manifestos para ver o que é que acontece depois. Porque é que nesta data talvez ainda não fecharam a entrada de uvas nas adecas da região do Mercado do Douro? Eu digo isto, talvez. Não sei se já fecharam hoje. Para que é? Não vai haver a quebra de 50%, vai haver a quebra de 10 ou 15%, para justificar muita coisa, não é? É esta a verdade. Os senhores que são de lá, o senhor que é de Mirandela, o senhor, o doutor engenheiro que é de Vila Real, sabe muito bem isto. E a nossa querida amiga que é de Mirandela, Bragança. Nós não é isto com que efetivamente nós queremos viver. Agora, é tudo muito lindo, mas e desculpem-me dizer isto, porque eu também já fui política, tenho muito tempo na política, é muito bonito em termos de eleições. Não, mas é verdade, quando há eleições, ninguém nos larga. Quando deixa de haver eleições, somos tratados nem calhaus. Desculpem o termo, mas é assim. Não é isto que nós queremos, porque se toda a gente tivesse o meu sangue, isto era mudado de outra forma, porque nós tínhamos necessidade de mudar isto. Tá? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam, visitem o Douro, levem o seu ministro, façam o trajeto a 222, que é muito bonito. Podem não começar em Gaia, mas em Gaia que começa a estrada e vai até à fronteira. Em Gaia estão as Caves, comecem por visitar as Caves, mas atenção, provam o vinho das Caves, vão provar o meu e da doutora Marinete e de outros produtores e vão ver qual é a diferença. A diferença do vinho do Porto, da qualidade, da aguardente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Joaquim. Então, sim. Vou falar só mesmo a questão que foi levantada sobre o vinho sem álcool. Todas as possibilidades que a região possa ter para poder escoar o seu produto, são todas elas bem-vindas. E, se possível, até com subsídio do Estado para poder-se começar a implementar essa forma, é tudo bem-vindo, porque aquilo que os viticultores querem, simplesmente não querem deixar as suas uvas nas videiras, nem querem arrancar vinha. Ao contrário daquilo que, infelizmente, é trazido muitas vezes cá em baixo. Eu digo cá em baixo porque nós temos que fazer estes quilómetros todos para poder estar aqui e nem sempre é possível vir cá. Porque os viticultores não querem o arranque de vinha. E eu quero deixar isto aqui bem claro. Eu sou viticultora, exerço uma outra atividade profissional na região, sou advogada e, portanto, sou viticultora e tenho explorações agrícolas em 3 concelhos, Concelho de Santa Marta, Peso da Régua e Mesão Frio, e, portanto, tenho uma abrangência e conheço bem a realidade da nossa região. E sei que as pessoas não pretendem arrancar vinha. E por isso todas as medidas são bem-vindas, até seja o sumo de uva. É uma solução também, então ninguém fala do sumo da uva de Douro, ou da uva do país, portanto também não há. Portanto, tudo isso é bem-vindo. E como disse o Sr. Monteiro, que é um viticultor e só sente e vive a realidade do Douro, quem lá está? E esta é muito difícil para nós transmitirmos aqui a nossa realidade. É preciso que vocês conheçam um bocadinho do terreno e deixo realmente o convite para que nos visitem, contactem efetivamente com os dourienses e conheçam a nossa realidade, porque no Douro há 2 realidades muito diferentes. Há o produtor que tem a sua própria exploração, comercializa vinho e exporta o vinho do Porto, que são as grandes
propriedades de 100 hectares, 200 hectares, e depois existe aquele pequeno viticultor de 1 hectare, 2 hectares, que faz o seu próprio vinho, muitas vezes para consumo próprio, e vende a sua uva. E é esses pequenos que têm que ser ouvidos, e por isso esta petição surgiu, para poder dar voz a estes pequenos viticultores. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço aos peticionários do Salvem os Viticultores Dorienses, à doutora Mariette Maria Esteves Alves, ao doutor Arlindo Marinete, peço desculpa, Marinete, ao senhor Arlindo Maria Souto e Castro, ao senhor Joaquim Olindo Magalhães Monteiro, que de forma bem calorosa e que a todos penso que tocou, ao senhor Afonso Figueira Vieira Souto e Castro. Dizer-vos que dei, nesta parte final, o dobro do tempo. Tenho que vos informar que estas são as regras desta comissão, portanto, para toda a gente, e vocês são informados antes de cá virem. Peço desculpa realmente pela hora, mas quando o plenário foi antecipado, nós tivemos que antecipar também. Perguntaram-me se era para marcar, nós tivemos que marcar agora, porque se vocês não viessem agora, só daqui, se calhar, por 2 ou 3 semanas ou mais, e como estávamos preocupados, sim, um mês pelo menos, exatamente. Podem, sim, senhor. E dizer que a preocupação desta Casa com a vossa causa e com outras, mas com a vossa causa em particular, dizer-vos que penso que tiveram conhecimento na legislatura anterior, nós tivemos um grupo vitivinícola especializado mesmo só para estas causas, dizer-vos que o que foi falado da fiscalização, nós sabemos que há dificuldades e que a partir, parece, das 17 horas não há fiscalização, que é essa hora que entra, nós tudo o que vocês nos trouxeram, esta Casa, e até como vocês referiram, estão aqui deputados da região, que temos debatido isso aqui, portanto, dizer que não estão abandonados e que nós temos estado a tratar. Portanto, não deixar realmente morrer as nossas tradições. E, Sr. Joaquim, gostei mesmo da forma como falou, e penso também todos os meus colegas, porque é mesmo assim. Mesmo para terminar, quanto ao convite da visita, nós já tínhamos marcado e tem a agenda uma visita ao Douro, que será feita oportunamente, está bem? Muito obrigado, vou regresso a casa, obrigado a todos, até já no plenário. Obrigado.